Bom, vou fazer a leitura agora de um conto do H.G. Wells, um escritor que eu gosto muito, já li e gostei de fazer a leitura do A Ilha do Dr. Moreau, e agora então eu quero ler um conto dele que chama A História do Falecido Sr. Elvisham, que é um conto de ficção científica, que um pouco assombroso talvez, que trata do tema do duplo ou da identidade pessoal, e eu vou, enfim, vou ler aqui, espero que vocês gostem. Na tradução, na edição da Alfaguara, que é uma tradução que eu vou ler. Então, a história do falecido Sr. Elvisham. Contarei essa história por escrito, não na esperança de que alguém acredite nela, mas, se for possível, para dar uma chance de fuga à próxima vítima. Ela talvez possa lucrar alguma coisa com a minha desventura. Meu próprio caso é sem esperança, e agora eu estou, até certo ponto, resignado a aceitar o meu destino. Meu nome é Edward George Eden. Nasci em Trentham, em Staffordshire, onde meu pai trabalhava como jardineiro. Perdi minha mãe aos 3 anos de idade e meu pai aos 5. Meu tio, George Eden, adotou-me como filho. Era um homem solteiro, autodidata e bastante conhecido em Birmingham como jornalista bem-sucedido. Educou-me com generosidade, estimulou minha ambição para ir em busca do sucesso e, ao morrer, o que aconteceu 4 anos atrás, deixou para mim toda a sua fortuna, um total de cerca de 500 libras esterlinas, depois de pagos todos os impostos. Eu tinha 18 anos. Ele me aconselhou em seu testamento a usar aquele dinheiro para completar minha educação. Eu já escolhera a medicina como minha carreira profissional e, graças à sua generosidade póstuma e à minha sorte em ser vencedor de um concurso de bolsa de estudos, tornei-me estudante do curso médio do University College em Londres. Na época em que a presente história teve início, eu morava num pequeno quarto alugado no andar superior do 11A, na University Street, um quarto cheio de correntes de ar, com mobília modesta, que dava para os fundos das instalações da School Bread. Eu vivia e dormia naquele quartinho porque estava ansioso para fazer render cada centavo dos meus recursos. Estava levando um par de sapatos para consertar uma tenda de sapateiro em Tottenham Court Road, quando encontrei pela primeira vez o homem baixinho de rosto amarelado com quem minha vida passaria a estar indissoluvelmente ligada. Ele estava parado no meio-fio, olhando para o número na porta com ar dubitativo, quando a abri. Seus olhos eram olhos cinzentos, inexpressivos, raiados de vermelho sob as pálpebras. Pousaram no meu rosto, e suas feições imediatamente assumiram uma expressão de corrugada amabilidade. O senhor surgiu no momento mais adequado, disse ele. Eu havia esquecido o número de sua casa. Como vai, Sr. Eden? Fiquei um tanto surpreso em ser tratado com tamanha familiaridade, porque nunca antes tinha posto os olhos naquele homem. Fiquei contrariado também por ter sido surpreendido com um par de botas embaixo do braço. Ele percebeu minha falta de cordialidade. Ah, está imaginando que diabo sou eu, não é mesmo? Sou um amigo, posso lhe garantir. Já o vi antes, embora o senhor não tenha me visto. Há algum lugar onde possamos conversar um pouco? Hesitei. Meu quarto no andar de cima não era um lugar para onde se pudesse convidar um estranho. Talvez, falei, possamos caminhar pela rua. Infelizmente não posso. Meu gesto explicou tudo antes mesmo que eu completasse a frase. Isso mesmo, disse ele, olhando a rua numa direção depois na outra. Pela rua? Para lá ou para cá? Guardei minhas botas na passagem e, ao sairmos, ele falou: Olhe só, este assunto que tenho com você é meio complicado de explicar. Venha almoçar comigo, Sr. Eden. Sou um homem idoso, muito idoso, e não sou muito bom para dar explicações. Minha voz é fraca e com este barulho do tráfego. Ele pousou no meu braço uma mão magra e um pouco trêmula. Eu não era tão velho que um homem mais idoso não pudesse me pagar um almoço, mas ao mesmo tempo não me sentia à vontade com um convite tão abrupto.
Eu preferiria, comecei a dizer. Mas eu prefiro, disse ele, interrompendo-me, e sem dúvida meus cabelos brancos merecem uma certa deferência. Concordei e o acompanhei. Ele me levou ao Blavitskis. Tive que reduzir meu passo habitual para poder caminhar lado a lado com ele. E depois, durante o almoço, que eu jamais provara igual, ele evitou minhas perguntas e tive um pouco mais de tempo para observar melhor sua aparência. Seu rosto bem barbeado era magro e cheio de rugas. Seus lábios engelhados pousavam sobre uma dentadura postiça e seu cabelo branco era ralo e um tanto comprido. Ele me pareceu um homem pequeno, embora eu reconheça que a maior parte das pessoas me parece de baixa estatura e seus ombros eram encurvados. Olhando-o, não pude deixar de perceber que ele também me observava com um olhar avaliador. Seus olhos corriam sobre mim com certa expressão de cobiça, indo dos meus ombros largos às minhas mãos bronzeadas e erguendo-se novamente até meu rosto coberto de sardas. E agora, disse ele, quando acendemos nossos cigarros, vamos ao assunto que nos trouxe aqui. Ele fez uma pausa. Devo dizer-lhe, em primeiro lugar, que sou um homem muito idoso. Fez uma pausa. E acontece que tenho bastante dinheiro, um dinheiro que terei de deixar para alguém, mas não tenho filhos que possa tornar meus herdeiros. Comecei a pensar em algum conto de vigário e decidi ficar em estado de alerta para proteger o que me restava de minhas 500 libras. Ele começou a falar longamente sobre sua vida solitária e a dificuldade em dar um destino adequado ao seu dinheiro. Examinei este e aquele plano, disse. Organizações de caridade, instituições beneficentes, programas de bolsas de estudo, bibliotecas, e acabei chegando a uma conclusão. Cravou os olhos no meu rosto. Preciso encontrar um indivíduo jovem, ambicioso, de boas intenções e pobre, mas sadio do corpo e da mente, e fazer deste jovem o meu herdeiro, deixar para ele tudo o que tenho. Ele repetiu, deixar para ele tudo o que tenho, de modo que ele se veja livre de todas as ansiedades que ocuparam seu espírito até agora e adquira liberdade e poder de influência. Tentei parecer desinteressado. Com evidente hipocrisia, falei. E o senhor quer minha ajuda, meus serviços profissionais, talvez, para encontrar essa pessoa? Ele sorriu e me deu um tal olhar por cima do cigarro que soltei uma gargalhada diante do modo como desmascarou meu fingimento. Que bela carreira um homem pode seguir nessas condições, disse ele. Sinto inveja ao pensar que tudo aquilo que acumulei vai ser gasto por outro homem. Mas há condições a cumprir, é claro. Ele deve, por exemplo, passar a usar meu próprio nome. Não se pode querer ganhar tudo sem dar alguma coisa em troca. E eu preciso conhecer a fundo todos os aspectos de sua vida antes de aceitá-lo como herdeiro. Ele deve ser sadio. Devo conhecer bem os seus traços hereditários, saber como morreram seus pais e seus avós, examinar a fundo sua vida privada e seu comportamento moral. Isso começou a relativizar um pouco minhas comemorações íntimas. Devo então presumir, falei, que eu, sim, disse ele, você. Não falei nada. Minha imaginação estava dançando arrebatada e meu ceticismo inato estava impotente para controlar seus voos. Não havia uma só partícula de gratidão em minha mente. Eu não sabia o que dizer, nem como dizê-lo. Mas por que eu? Justamente eu? Perguntei finalmente. Ele explicou que ouvira o professor Hassler falar a meu respeito, dizendo que me considerava um rapaz sadio e equilibrado, que o seu desejo era, na medida do possível, deixar sua fortuna para alguém de comprovada saúde e integridade. Esse foi o meu primeiro encontro com aquele homenzinho. Ele mantinha um certo mistério em torno de si. Não quis me dizer como se chamava, e depois que respondi mais algumas de suas perguntas, deixou-me parado na porta do Blavitski. Percebi que, ao pagar o almoço, ele puxou do bolso um punhado de moedas de ouro. Sua insistência a respeito de uma perfeita saúde física era curiosa. Pelo acordo que firmamos naquele almoço, no dia seguinte fiz um vultoso seguro de vida na Loyal Insurance Company e fui exaustivamente examinado pelos médicos dessa companhia durante a semana seguinte. Mesmo assim, ele não ficou satisfeito e insistiu que eu deveria ser reexaminado pelo famoso Dr. Henderson. Era a semana
Era sexta-feira da semana de Pentecostes, quando ele chegou a uma decisão. Foi à minha casa no começo da noite, pouco antes das 9, numa hora em que eu estava mergulhado em equações de química, preparando-me para a minha prova do exame preliminar. Desci ao seu encontro e o encontrei no portal, iluminado pela luz fraca do lampião a gás, que projetava no seu rosto uma mistura grotesca de sombras. Parecia ainda mais encurvado do que na primeira vez em que eu o encontrara, e seu rosto estava mais fundo. Sua voz vibrava de emoção. Está tudo satisfatório, Sr. Eden, disse ele. Tudo muito, muito satisfatório. E nesta noite especial, o senhor vai jantar comigo para celebrar seu acesso. Foi interrompido por um acesso de tosse. Não vai ter que esperar muito, na verdade, continuou passando um lenço sobre os lábios e agarrando meu braço com a outra mão, uma mão longa e ossuda. Certamente não vai ter muito que esperar. Fomos até a rua e chamamos um cabriolé. Lembro vividamente cada detalhe daquele passeio, o nosso rápido avanço pelas ruas, o vívido contraste entre a iluminação a gás, as lâmpadas a óleo e as luzes elétricas, as multidões percorrendo as ruas, o local em Regent Street onde descemos, o suntuoso jantar que nos foi servido ali. A princípio eu estava pouco à vontade, percebendo os olhares que os garçons, todos bem vestidos, dirigiam às minhas roupas descuidadas. Não sabia o que fazer com os caroços das azeitonas, mas aos poucos o champanhe foi me aquecendo o sangue e minha autoconfiança ressurgiu. De início, o velho falou apenas de si mesmo. Já me dissera o seu nome durante o trajeto. Era Egbert Elvesham, o grande filósofo, cujo nome me era familiar desde que eu era colegial. Parecia-me inacreditável que esse homem, cuja inteligência desde cedo tinha fascinado a minha, que essa abstração se erguesse de súbito à minha frente, nessa figura decrépita que agora já me era familiar. Atrevo-me a dizer que qualquer jovem que em certo momento se viu no meio de celebridades experimenta um pouco desse desapontamento. Ele me falou a respeito do futuro que a interrupção do fio de sua existência faria passar para as minhas mãos. Casas, direitos autorais, investimentos. Eu jamais imaginara que os filósofos fossem tão ricos. Ele me observava beber e comer com um olhar de inveja. Que capacidade de viver o senhor tem, disse. E depois com um suspiro, que me pareceu um suspiro de alívio. Não vai demorar muito. Oh, sim, falei inebriado pelo champanhe. Pode ser que eu tenha um futuro muito agradável, graças ao senhor, e terei a honra de herdar seu nome. Mas o senhor tem um passado. Esse passado vale por todo o meu futuro. Ele balançou a cabeça e sorriu. Pareceu-me então, agradecendo, com um laivo de tristeza, a admiração que eu manifestara. Esse futuro, disse ele, gostaria de trocá-lo? O garçom aproximou-se trazendo licor. Não se incomodaria, talvez, de assumir não apenas meu nome, minha posição, mas seria capaz de, por vontade própria, assumir também a minha idade? Desde que acompanhada de suas realizações, falei cortesmente. Ele sorriu de novo. Kümmel para os dois, disse ao garçom, e passou a prestar atenção no pequeno embrulho de papel que tirou do bolso. Esta hora, este momento após o jantar, é o momento das pequenas coisas. Aqui está um pouco da minha sabedoria inédita. Ele desembrulhou o papelzinho com dedos amarelados e trêmulos e mostrou o pó de coloração rosada. Isto é... Bem, você pode adivinhar o que é. Mas põe um pouco disso no Kümmel e você estará no paraíso. Seus olhos grandes e acinzentados se fixaram nos meus com uma expressão inescrutável. Um pequeno comentário. Eden, em inglês, quer dizer justamente paraíso. Então, há um trocadilho aqui do H.G. Wells. Foi um pouco chocante para mim descobrir que aquele grande mestre entregava-se à degustação de licores, mas preferi fingir interesse nessa sua fraqueza, pois já estava bêbado demais para fazer pose de moralista. Ele dividiu o pó entre nossos copos e, levantando-se de repente, com uma dignidade estranha e insuspeitada, estendeu a mão e eu o imitei.
Nossos copos tiniram um no outro. Há uma rápida sucessão, disse ele, e ergueu o copo aos lábios. Isto não, falei, isto não. Ele fez uma pausa, ainda com o copo à altura do queixo, e seus olhos brilharam ao cruzar com os meus. Há uma vida longa, falei. Ele hesitou. Há uma vida longa, repetiu com uma súbita casquinada de riso, e ainda com os olhos fitos um no outro, viramos de uma só vez os pequenos copos. Ainda olhando nos olhos dele, no momento em que bebi o líquido, tive uma curiosa sensação e muito intensa. O primeiro impacto fez minha mente entrar num furioso tumulto. Era como se alguém estivesse agitando fisicamente meu cérebro, e um zumbido penetrante encheu meus ouvidos. Não notei nenhum sabor em minha boca, nem percebi o aroma que me invadia as narinas. Vi apenas a intensidade daqueles olhos cinzentos ardendo nos meus. A bebida, a confusão mental, o barulho e o redemoinho em minha cabeça, tudo isso pareceu durar um tempo interminável. Impressões vagas e curiosas de coisas semi-esquecidas dançavam e se desvaneciam nas franjas da minha consciência. Por fim, ele quebrou o encanto. Com um suspiro brusco e repentino, ele colocou o copo na mesa. Bem, e então, disse. É glorioso, respondi, embora a rigor não tivesse saboreado a bebida. Minha cabeça girava. Sentei-me. Minha mente era um caos. Então minha percepção foi se aclarando e ganhando nitidez, e eu via as coisas como se as enxergasse em um espelho côncavo. Os modos do meu companheiro tinham mudado. Ele parecia agora nervoso e apressado. Puxou o relógio da algibeira e girou nos dedos, enquanto fazia uma careta exclamando: 11h07, agora à noite tenho que... 7h25, Waterloo, preciso sair agora mesmo. Pediu a conta e vestiu às pressas o casaco. Garçons prestativos vieram ajudá-lo. Um instante depois, estávamos nos despedindo diante de um cabriolé e eu continuava a experimentar aquela sensação absurda de uma minuciosa nitidez, como posso dizer, como se eu estivesse não apenas olhando, mas sentindo tudo aquilo através de um binóculo de ópera virado ao contrário. Aquela coisa, disse ele, pôs a mão na testa. Eu não devia tê-lo feito beber aquilo. Vai lhe dar uma dor de cabeça de rachar amanhã. Espere um instante. Tome aqui. Ele me estendeu uma latinha pequena com a aparência de um pó de Seidlitz. Tome isto aqui com água antes de se deitar. Aquilo que lhe dei era uma droga. Veja bem, não o tome senão quando já estiver indo para a cama. Vamos, outro aperto de mão. Ao futuro. Agarrei sua mão descarnada. Ele me deu mais um adeus, com as pálpebras pendendo sobre os olhos, e achei que ele também se ressentia do efeito do coquetel que tínhamos tomado. Ele pareceu sobressaltar-se com um pensamento e, tateando no bolso de dentro do casaco, puxou outro pacote, desta vez de formato cilíndrico, como um bastão de barbear. Tome, disse ele, quase me esquecia. Não abra isto antes de nos encontrarmos amanhã, mas leve-o consigo agora. Era tão pesado que quase me escapou dos dedos quando o recebi. Tudo bem, falei. E ele me sorriu através da janela do cabriolé quando o cocheiro chicoteou o cavalo. Era um embrulho em papel branco com lacre vermelho nas duas extremidades e ao longo de toda a sua extensão. Se não for dinheiro, pensei, é platina ou cobre. Guardei-o cuidadosamente no bolso e, ainda com a mente rodopiando, caminhei na direção de casa por entre os transeuntes desocupados que passeavam por Regent Street e as ruas afastadas e escuras para além de Portland Road. Recordo vividamente as sensações daquela caminhada, por mais estranhas que fossem. Eu estava tão alterado que não podia deixar de perceber meu estranho estado mental. Imaginei se o que eu acabara de tomar era ópio, uma droga muito distante da minha experiência. É difícil agora descrever o caráter peculiar de meu estranhamento mental. Talvez desdobramento mental possa exprimi-lo aproximadamente. Quando eu avançava por Regent Street, tinha a esquisita impressão de que era a estação de Waterloo e tive um estranho impulso de entrar na Politécnica como se fosse um homem que entra num trem. Esfreguei os olhos e vi-me em Regent Street.
Como posso descrever aquela impressão? É como quando olhamos para um ator experiente, ele nos encara, então muda a expressão do rosto e transforma-se em outra pessoa. Seria extravagante demais se eu dissesse que, aos meus olhos, Regent Street fez exatamente isso? Então, persuadido de que estava novamente em Regent Street, comecei a sentir-me desnorteado por recordações fantásticas que me assaltavam. 30 anos atrás, pensei, foi ali que discuti com meu irmão. Então explodi numa gargalhada para o espanto e a diversão de um grupo de notívacos. 30 anos atrás eu não existia e nunca em minha vida tive um irmão. Aquela substância que eu tomara era sem dúvida loucura concentrada, porque continuei a sentir a dor pela perda daquele falecido irmão. Quando cheguei em Portland Road, a loucura assumiu outra forma. Comecei a evocar lojas que já não existiam e a comparar a rua com o que fora tempos atrás. Pensamentos confusos e desorientados são compreensíveis, depois de toda a bebida que eu tinha ingerido, mas o que me deixava perplexo eram aquelas memórias fantasmas, estranhamente vívidas, que brotavam na minha mente. E não somente as memórias que surgiam, mas as que desapareciam também. Parei diante da Stevens, a loja de artigos ligados à história natural, e remexi na memória tentando lembrar o que aquilo tinha a ver comigo. O ônibus passou, o barulho que produziu era o barulho de um trem. No meu esforço de memória, eu parecia estar mergulhando num poço muito escuro e remoto. Por fim, murmurei. É claro, ele me prometeu 3 rãs para amanhã de manhã. Como pude esquecer? Será que ainda existem aquelas lanternas mágicas para crianças, em que uma imagem se dissolve em outra? Lembro-me de que uma imagem começava como uma espécie de fantasma, bem diáfana, e ia crescendo em luminosidade até se sobrepor a outra. Do mesmo modo, me parecia que aquele conjunto fantasmagórico de novas sensações estava lutando para desalojar as percepções do meu eu natural. Atravessei Euston Road rumo a Tottenham Court Road, perplexo e um pouco assustado, e mal reparei no trajeto pouco usual que estava seguindo, pois em geral costumo cortar caminho através da malha de ruazinhas secundárias. Virei a esquina em University Street e descobri que tinha esquecido o número de minha casa. Somente com muito esforço me veio à mente o número 11A, e ainda assim parecia algo que uma pessoa, há muito tempo esquecida, me dissera alguma vez. Tentei colocar minha mente em foco, repassando os fatos do jantar daquela noite. E mesmo que disso dependesse minha vida, não teria sido capaz de evocar o rosto do meu companheiro de mesa. Via-o apenas como uma silhueta pouco nítida, como alguém veria a si próprio refletido no vidro de uma janela através da qual olhasse. Superposta à imagem dele, no entanto, eu tinha uma curiosa visão exterior de mim mesmo, sentado à mesa, corado, com os olhos brilhantes, loquaz. Preciso tomar aquele outro pó, murmurei. Isso está ficando impossível. Procurei minha vela e meus fósforos na extremidade errada do saguão, e depois fiquei em dúvida sobre o andar onde ficava meu quarto. Estou bêbado, falei. Sobre isto não há dúvida. E cambaleei com exagero escada acima, como se quisesse demonstrar minha proposição. Ao primeiro olhar, quando entrei, meu quarto me pareceu pouco familiar. Que bagunça, pensei, e fiquei olhando em torno. O esforço me fez voltar a mim um pouco, e aquela aparência fantasmagórica foi se tornando mais familiar e concreta. Ali estava o velho espelho, com minhas anotações sobre albumina enfiadas no canto da moldura, e minhas velhas roupas de uso diário jogadas no chão. E, no entanto, aquilo não me parecia totalmente real. Eu sentia infiltrar-se na minha mente, de certa forma, a persuasão absurda de que aquilo era o vagão de passageiros de um trem que tinha acabado de se deter e que eu estava olhando pela janela numa estação desconhecida. Agarrei a grade da cama com força para me certificar de sua realidade. É clarividência, talvez, murmurei. Preciso escrever para a Psychical Research Society, a Sociedade de Investigação Psíquica. Coloquei sobre a escrivaninha o pacote de moedas que tinha recebido. Sentei na cama e comecei a tirar as botas. Era como se a imagem da minha presente situação estivesse pintada por cima de outra. E esta outra estivesse tentando emergir. Maldição, exclamei.
Estou perdendo o juízo ou estou em 2 lugares ao mesmo tempo? Semi-despido, derramei num copo d'água o segundo pó e o bebi de um gole. Era efervescente e tinha um colorido âmbar. Antes de me deitar, eu já estava com a mente mais calma. Senti o travesseiro de encontro ao meu rosto e devo ter adormecido logo em seguida. Aqui começa a parte 2 do conto. Acordei bruscamente no meio de um sonho cheio de animais estranhos e vi que estava deitado com o rosto para cima. Acho que todos já experimentaram aquele tipo de pesadelo de emoções intensas do qual escapamos, despertos, mas estranhamente acovardados. Minha boca tinha um gosto esquisito, meus membros estavam fatigados e eu tinha uma sensação de desconforto cutâneo. Fiquei deitado com a cabeça afundada no travesseiro, esperando que passasse aquela sensação de estranheza e terror, e eu pudesse adormecer novamente pouco a pouco. Mas em vez disso acontecer, aquelas sensações estranhas foram se tornando cada vez mais fortes. A princípio, eu não conseguia perceber nada de errado comigo. Havia um pouco de luz no quarto, tão pouco que era o mesmo que estar praticamente no escuro, e a mobília era visível como manchas ainda mais escuras dentro da treva que reinava ali dentro. Fiquei olhando em torno com meus olhos por cima da borda do lençol que me cobria. Veio-me à mente a ideia de que alguém tinha entrado no quarto para roubar meu pacote de dinheiro, mas depois de algum tempo que fiquei alerta, respirando com regularidade para imitar um sono profundo, percebi que era uma fantasia. Ainda assim, a certeza incômoda de que havia algo errado continuou a me inquietar. Com esforço, ergui minha cabeça do travesseiro e olhei em torno, por entre a treva. Não conseguia perceber o que havia. Olhei as formas escuras à minha volta, as formas maiores e menores que indicavam cortinas, mesa, lareira, estante e assim por diante. Então comecei a perceber algo pouco familiar entre aquelas formas sombrias. A cama tinha sido mudada de posição? Naquela direção devia estar minha estante de livros, e, no entanto, erguia-se ali algo envolto numa mancha clara, algo que não parecia com a minha estante, por mais que eu mudasse meu ângulo de mirada. E era algo grande demais para ser a minha camisa jogada sobre uma cadeira. Dominando uma sensação infantil de terror, joguei os lençóis para um lado e pus as pernas para fora da cama. Mas, em vez de passarem a borda de minha cama baixa e estreita, minhas pernas mal atingiram a borda do colchão. Dei outro passo, por assim dizer, e acabei conseguindo sentar na borda da cama. Ali do lado deveria estar uma vela, e minha caixa de fósforos sobre a cadeira quebrada. Estendi a mão e toquei. Nada. Agitei a mão no meio da treva e acabei tocando alguma coisa que pendia no ar. Alguma coisa pesada, macia, de textura espessa, que ao meu toque produziu um som roçagante. Agarrei aquilo e puxei. Parecia ser uma cortina que pendia por sobre a cabeceira da minha cama. Agora eu estava plenamente desperto e começando a perceber que estava num quarto estranho. Fiquei atônito. Tentei lembrar os fatos da noite anterior e os encontrei agora, curiosamente, muito vívidos na minha memória. O jantar, a entrega dos pequenos pacotes, minha sensação de ter tomado alguma droga, o tempo que levara para me despir, a sensação fria do travesseiro de encontro ao meu rosto. Senti uma dúvida repentina. Isso tinha sido na noite passada ou uma noite antes? De qualquer modo, aquele quarto me era estranho e eu não conseguia imaginar como tinha ido parar ali. Aquela silhueta pálida e difusa ia se tornando cada vez mais clara e percebi que era uma janela. Junto dela vi um espelho de toalete em forma oval, refletindo o vago clarão da aurora que se infiltrava por entre as persianas. Fiquei de pé e me surpreendi ao ver como me sentia enfraquecido e pouco firme. Com as mãos trêmulas estendidas, caminhei devagar até a janela, esbarrando de passagem com o joelho numa cadeira. Tateei em volta do espelho, que era grande, com suportes de latão bem trabalhados, procurando a cordinha da persiana. Não achei nenhuma. Acabei achando o puxador e, com o estalo de uma mola, a persiana foi puxada para cima. Achei-me, então, contemplando uma paisagem que era completamente estranha para mim. A noite era encoberta e, através dos flocos acinzentados e maciços das nuvens, já se esgueirava a luz suave do amanhecer. Na borda do céu,
A redoma de nuvens já estava tingida de vermelho. Embaixo, tudo permanecia escuro e indistinto. Colinas difusas à distância, uma massa amorfa de edifícios com torres pontudas, árvores como borrões de tinta derramada, e abaixo da janela, o desenho simétrico de arbustos escuros e alamedas de um cinzento pálido. Era uma paisagem tão pouco familiar que achei estar ainda sonhando. Toquei com as mãos a pia de toalete. Parecia ser feita de uma madeira polida e estava coberta de acessórios. Havia pequenos frascos de vidro e um pincel de barba. Toquei também num objeto estranho que estava pousado sobre um pires, uma coisa em forma de ferradura, incrustada de uma fila de pequenos pedaços duros e lisos. Não consegui achar nem fósforos, nem um castiçal. Voltei a examinar o quarto onde me encontrava. Agora que a persiana estava erguida, os vagos espectros de sua mobília emergiam da escuridão. Havia uma enorme cama rodeada de cortinados, e a lareira para onde os pés da cama apontavam tinha um largo aparador que reluzia como um mármore. Apoiei meu corpo na pia de toalete, fechei os olhos, abri-os de novo e tentei pensar. Tudo aquilo era demasiado real para ser um sonho. Comecei a imaginar que talvez houvesse um hiato na minha memória devido ao estranho licor que eu tomara na véspera, que eu já tivesse entrado de posse da minha herança, talvez, e por algum motivo tivesse perdido a memória de tudo que me acontecera desde que essa proclamação fora feita. Talvez, se eu esperasse um pouco, as coisas fossem se esclarecendo. E, no entanto, meu jantar na véspera, como o velho Elvisham, me parecia singularmente vívido e recente. O champanhe, os garçons atenciosos, o pó, os licores. Seria capaz de apostar minha alma em que aquilo não acontecera mais do que algumas horas atrás. Então aconteceu uma coisa tão trivial e ao mesmo tempo tão terrível para mim que não posso evitar estremecer quando lembro aquele instante. Falei alto, disse: "E como diabo vim parar aqui?" E aquela não era a minha voz. Não, não era a minha. Era uma voz fina, com a articulação presa e a ressonância em meus ossos faciais era diferente. Para readquirir confiança, esfreguei as mãos uma na outra e senti as dobras da pele frouxa, os ossos sem firmeza denunciando idade avançada. Com certeza, falei, com aquela voz horrível que tinha se instalado em minha garganta. Com certeza isso é um sonho. E com uma rapidez que até parecia involuntária, levei os dedos à boca. Meus dentes tinham desaparecido. As pontas dos dedos deslizaram pela superfície flácida e murcha das gengivas. Senti uma tontura de terror e de repulsa, e em seguida uma violenta necessidade de me ver, de constatar imediatamente toda a extensão daquela mudança abominável que tinha se abatido sobre mim. Cambaleei até o aparador e tateei à procura de fósforos. Ao fazê-lo, um acesso de tosse áspera me brotou da garganta e me aconcheguei ao roupão grosso de flanela que me envolvia o corpo. Não encontrei fósforos ali e percebi nesse momento o quanto minhas extremidades estavam geladas. Fungando e tossindo, gemendo um pouco, talvez, voltei para a cama às apalpadelas. É um sonho, voltei a sussurrar enquanto subia na cama. É certamente um sonho. Era um ato senil ficar repetindo aquilo. Puxei as cobertas por cima do meu corpo, por sobre minhas orelhas, enfiei minha mão enrugada sob o travesseiro e tomei a decisão de tentar adormecer novamente. Claro que era um sonho. De manhã, o sonho teria passado e eu me levantaria, novamente jovem e vigoroso, para desfrutar da minha mocidade e dos meus estudos. Fechei os olhos, respirando de modo regular. E vendo-me ainda desperto, comecei devagar a contar as potências sucessivas de 3. Mas o que eu mais desejava não aconteceu. Não consegui dormir. E aos poucos fui ficando persuadido da realidade inescapável daquela mudança ocorrida em mim. Daí a pouco estava com os olhos abertos, as potências de 3 tinham sumido da minha memória, os dedos voltando a tocar minhas gengivas desdentadas, e eu sabia que era agora, sem sombra de dúvida, um homem muito velho.
De alguma maneira inexplicável, eu tinha mergulhado de vez através da minha própria vida e chegar à velhice. De algum modo, havia sido roubado do que podia haver de melhor na existência: o amor, a luta, a força, a esperança. Agarrei-me ao travesseiro e tentei me convencer de que era possível alguém ter uma alucinação daquela natureza. Imperceptivelmente e implacavelmente, o dia começou a raiar. Por fim, perdendo a esperança de adormecer, voltei a sentar na cama e olhei ao meu redor. A luz fria da manhã tornava visível todo o quarto. Era espaçoso e bem mobiliado, muito mais bem mobiliado do que qualquer outro em que eu já tivesse dormido até então. Uma vela e alguns fósforos estavam agora visíveis sobre um pequeno pedestal, num recesso. Joguei para o lado as cobertas e, tremendo no frio cortante da manhã, embora estivéssemos no verão, ergui-me e acendi a vela. Então, tremendo horrivelmente, tanto que o pequeno cone de metal para extinguir a chama chocalhava em seu suporte, caminhei a passos trôpegos até o espelho e vi o rosto de Elvesham. Aquela visão não foi menos horrível pelo fato de que eu, de maneira confusa, já esperava por ela. Ele sempre me parecera um indivíduo fisicamente frágil e digno de pena. Mas visto assim agora, vestindo apenas aquele rústico roupão de flanela que se abria ao meio e mostrava os tendões do seu pescoço magro, visto agora como meu próprio corpo, me produzia uma indescritível sensação de desolação e decrepitude. As faces encovadas, as mechas desordenadas de cabelos brancos, os olhos amarelados e cheios de fadiga, os lábios enrugados e trêmulos, sendo que o inferior exibia uma faixa rósea da mucosa interna e deixava à mostra aquelas horríveis gengivas escuras. Vocês, que são um corpo e uma mente juntos ao longo de todos os seus anos de vida, não podem imaginar o que aquela prisão maligna representava para mim. Ser jovem, estar cheio dos desejos e das energias da juventude e ver-se preso, prestes a ser destruído no interior daquele corpo que não passava de uma ruína vacilante. Mas estou me afastando do curso da minha história. Durante algum tempo devo ter ficado estarrecido com essa metamorfose que se abatera sobre mim. Já era dia claro quando consegui organizar meus pensamentos. De alguma maneira inexplicável, eu tinha sido vítima daquela mudança, embora não pudesse saber como aquilo tinha ocorrido, a não ser que por algum tipo de mágica. E quando refleti, percebi a diabólica engenhosidade do plano de Elvesham. Pareceu-me claro que, se eu me encontrava no corpo dele, ele certamente tinha se apossado do meu, ou seja, da minha força, do meu futuro. Mas como eu poderia prová-lo? Enquanto pensava, tudo aquilo voltava a me parecer tão inacreditável, mesmo para mim, que minha razão vacilava. E eu tinha que me beliscar, apalpar minhas gengivas desdentadas, olhar-me no espelho e tocar os objetos à minha volta, até conseguir fazer frente aos fatos outra vez. Será que a vida não era toda ela uma alucinação? Será que eu era, na verdade, Elvesham e ele era eu? Eu tinha sonhado na noite anterior que era Éden? Existiria de fato algum Éden? Mas se de fato mas se eu era de fato Elvesham, eu deveria ser capaz de lembrar onde estava na manhã anterior, o nome daquela cidade onde eu vivia e o que acontecera antes de ter aquele sonho. Lutei contra esses pensamentos. Lembrei o estranho desdobramento das minhas lembranças que ocorrera na noite passada. Mas agora minha mente estava clara. Eu não era capaz de evocar nenhuma lembrança que não pertencesse a Éden. Isso conduz à loucura, gritei, naquela minha voz esganiçada. Fiquei de pé, vacilante, arrastei meus membros fracos e pesados até a pia de toalete e mergulhei o rosto numa bacia de água fria. Enxugando-me com a toalha, tentei concentrar-me novamente. Nada mudou. Eu sabia, além de qualquer questão, que eu era, sem dúvida, Éden, e não Elvesham. Mas Éden no corpo deste. Se eu fosse um homem vivendo em outra era, poderia ter me conformado com minha sina, atribuindo-a a algum encantamento.
Mas nestes tempos céticos, milagres não funcionam. Algum truque psicológico tinha sido empregado. Aquilo que uma droga e um olhar fixo tinham produzido, uma droga e um olhar fixo, ou alguma medida equivalente, seriam capazes de desfazer. Sabia-se de casos de homens que tinham perdido a memória, mas trocar de memórias como quem troca de guarda-chuvas? Dei uma risada. Ah, não foi um sonho muito saudável, mas um risinho rachado e senil. Pude imaginar Elvesham rindo da minha desgraça e uma rajada de raiva incontida. Algo pouco usual em mim arrebatou meus pensamentos. Comecei a vestir às pressas as roupas que encontrei espalhadas e somente depois de estar pronto percebi que tinha vestido um traje a rigor. Abrindo o guarda-roupa, encontrei trajes mais cotidianos, um par de calças quadriculadas, um velho roupão. Pus na minha venerável cabeça um venerável gorro e, tossindo um pouco devido ao esforço despendido, saí do quarto. Era talvez pouco antes das 6 horas. As persianas estavam todas corridas e a casa silenciosa. O andar superior, onde eu me encontrava, era espaçoso, e uma escadaria larga, coberta por um rico tapete, conduzia à escuridão do saguão no andar térreo. À minha frente, por uma porta escancarada, eu vi uma escrivaninha, uma estante giratória cheia de livros, às costas de uma poltrona de leitura e prateleiras e mais prateleiras de volumes encadernados. Meu gabinete de trabalho, murmurei, e caminhei ao longo da passagem. Então, o som da minha voz chamou minha atenção. Voltei ao quarto e pus a dentadura postiça, que me encaixou na minha boca com a facilidade proporcionada pelo longo uso. Melhor assim, falei, e apertando a mandíbula para firmá-la, voltei ao gabinete. As gavetas da escrivaninha estavam trancadas. A parte superior corrediça estava descida e trancada. Não vi sinal das chaves, inclusive nos bolsos da minha calça. Voltei ao quarto de dormir, revistei os bolsos do terno e depois os de todas as vestimentas que encontrei. Eu estava muito apressado e quem visse o quarto, depois que terminei, pensaria que ele tinha sido visitado por ladrões. Não apenas não achei nenhuma chave, como também não encontrei uma moeda sequer. Nenhum pedaço de papel, a não ser a conta que tinha sido paga no restaurante na noite anterior. Então baixou sobre mim um curioso cansaço. Sentei na cama e olhei as roupas jogadas por toda a parte, com os bolsos revirados. Meu primeiro frenesi de atividade se dissipara. A cada instante eu começava a perceber melhor a imensa inteligência com que meu inimigo preparara o seu plano e a ver com mais clareza o quanto a minha posição era desesperadora. Fazendo um esforço, ergui-me e voltei para o gabinete. Na escada havia agora uma criada erguendo as persianas. Ela olhou com espanto, acho, a expressão no meu rosto. Fechei a porta atrás de mim quando entrei no gabinete e, agarrando um atiçador de ferro, comecei a atacar a escrivaninha. Foi assim que me encontraram. A parte corrediça tinha sido estilhaçada, a fechadura arrombada, as cartas arrancadas para fora dos seus escaninhos e espalhadas pelo recinto. Em minha fúria senil, eu tinha atirado canetas e papéis em todas as direções e derramado a tinta. Além disso, um grande vaso que havia na platibanda da lareira estava despedaçado. Como? Não sei. Não encontrei nenhum talão de cheques, nenhum dinheiro, nenhuma indicação que me pudesse ser útil para reaver o meu corpo. Eu estava arrebentando as gavetas como um louco quando o mordomo, secundado por 2 criadas, entrou e me conteve. Fim da segunda parte, agora começa a terceira parte do conto. Esta é simplesmente a história da minha metamorfose. Ninguém acredita nas minhas acusações desesperadas. Sou tratado como um louco e mesmo agora continuo sob vigilância. Mas estou são, absolutamente são, e para prová-lo, sentei-me e redigi este relato, mostrando da maneira mais minuciosa como todas essas coisas me sucederam. Apelo para o meu leitor para que diga se encontrou qualquer sinal de insanidade, seja no estilo, seja no método, nessa história que está lendo. Sou um jovem prisioneiro no corpo de um ancião.
mas este fato tão claro é inacreditável para todos. Claro que pareço louco aos olhos de todos que não acreditam em mim. Não lembro os nomes das minhas secretárias, dos médicos que vêm me examinar, dos meus criados e vizinhos, nem desta cidade, seja lá onde for, na qual me encontro agora. Claro que me perco em minha própria casa e sofro inconvenientes de todo tipo. Claro que faço as perguntas mais despropositadas. Claro que choro e soluço e tenho paroxismos de desespero. Não possuo dinheiro nem talões de cheques. O banco não reconhece minha assinatura, porque eu suponho que, mesmo dando o desconto dos músculos fracos que tenho agora, minha caligrafia ainda é a de Éden. As pessoas à minha volta não me deixam ir pessoalmente ao banco. Ao que parece, não há bancos nesta cidade e eu tenho uma conta em alguma parte de Londres. Parece que Elvesham manteve o nome do seu procurador em segredo para toda a sua criadagem. Não fui capaz de averiguar nada. Elvesham era, claro, um profundo estudioso da ciência mental e todas as minhas declarações sobre os fatos deste caso apenas confirmam a teoria de que minha insanidade é o resultado de um excesso de pesquisas sobre psicologia. Sonhos sobre identidade pessoal, sem dúvida. 2 dias atrás, eu era um jovem sadio, com uma vida inteira à minha frente. Agora sou um ancião furioso, desarrumado, cheio de desespero, miserável, vagueando numa mansão luxuosa e estranha, sendo vigiado, temido e evitado como lunático por todas as pessoas que me cercam. E em Londres está Elvesham, recomeçando sua vida dentro de um corpo vigoroso e com todo o conhecimento e a sabedoria acumulada em 70 anos. Ele roubou a minha vida. O que aconteceu, não sei com certeza. No gabinete, há vários volumes de anotações manuscritas que se referem principalmente à psicologia da memória, partes das quais ou são cálculos ou são cifras em símbolos totalmente estranhos para mim. Em alguns trechos, há indicações de que ele também se dedicava à filosofia da matemática. Presumo que ele transferiu a totalidade de suas memórias, aquele acúmulo que forma a personalidade do seu velho e desgastado cérebro, para o meu e, similarmente, transferiu as minhas para o lugar que abandonou. Em termos práticos, eu e ele trocamos de corpos. Mas como é possível fazer uma troca assim? É algo que está além da minha filosofia. Fui um materialista durante toda a minha vida consciente, mas aqui, de repente, há um exemplo muito claro de que é possível um homem desvincular-se da matéria que o compõe. Estou me preparando para uma última e desesperada experiência. Escrevo aqui antes de pô-la em prática. Hoje de manhã, com a ajuda de uma faca de mesa que consegui subtrair durante o café, consegui forçar e abrir uma gaveta secreta de colocação bem óbvia que havia na escrivaninha agora despedaçada. Nada descobri a não ser um pequeno frasco verde contendo um pó branco. Em volta do gargalo do frasco estava colado um pequeno rótulo e nele uma palavra escrita: libertação. Isto pode ser, é bem provável que seja, veneno. Posso entender por que Elvesham teria colocado veneno ao meu alcance e sei que ele o teria feito para se livrar da única testemunha que poderia ter contra si, se não fosse pelo fato de o frasco estar tão bem escondido. O homem praticamente resolveu o problema da imortalidade. A não ser por uma grande falta de sorte, ele poderá habitar o meu corpo até uma idade bastante avançada e então, mais uma vez descartando-o, assumirá a juventude e a força de uma nova vítima. Quando penso na sua frieza, é terrível imaginar essa interminável experiência que... Há quanto tempo ele estará assim, saltando de corpo em corpo? Mas estou cansado de tanto escrever. O pó parece ser solúvel na água. O gosto não é desagradável. Quarta e última parte do conto. Aqui se encerra a narrativa encontrada na escrivaninha do Sr. Elvesham. Seu cadáver estava caído entre a escrivaninha e a cadeira. Esta última tinha sido empurrada para trás, certamente durante suas derradeiras convulsões. A narrativa foi escrita a lápis, numa caligrafia frenética, muito diferente da letra miúda que sempre usou.
restam apenas 2 fatos curiosos a registrar. Sem dúvida, existia alguma relação entre Eden e Elvesham, uma vez que a totalidade dos bens deste último foi deixada de herança para o jovem. Mas este nunca entrou na posse dessa herança. Quando Elvesham cometeu suicídio, Eden, curiosamente, já estava morto. 24 horas antes, tinha sido atropelado por um cabriolé e morreu instantaneamente, no movimentado cruzamento de Gower Street e Euston Road. Assim, o único ser humano que poderia lançar alguma luz sobre essa fantástica narrativa não pode mais responder às nossas perguntas. Fim do conto.